Vamos somente crer e o irmão William trará a palavra. Chega aqui, irmão William. Evangelista, irmão William. Tudo é possível, somente crer. Aleluia. Somente crer, somente crer. Ó Deus, eterno Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos alcançar o verdadeiro entendimento sobre a Tua palavra. Cada coração nesta noite nós entregamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, amém, Senhor. Boa noite com Jesus a todos. O pastor não falou do pastor Joaquim Dias, Irmãos, a gente, essa semana, partiu para o Senhor o pastor Joaquim Dias, de Mogi das Cruzes, São Paulo. E era para a gente mencionar na escola, né? E passou por alto. Nós vamos ter um minuto de silêncio, né? Em memória do pastor Joaquim Dias, do companheirismo desta mensagem, lá de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então, um minuto de silêncio, em homenagem ao nosso amado pastor Joaquim Dias. Amém, amém. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. amém. Esse pastor, depois eu vou mostrar a foto dele para vocês. Ele era o nosso chefe lá em Goiânia. Lá em Goiânia é assim, nos alojamentos, cada alojamento tem eles elegem um coordenador. E o pastor Joaquim Dias, ele era o nosso coordenador lá no nosso alojamento. Até os pastores, tá vendo, irmã? Se alguém falar depois do horário, ou fazer bagunça à noite, aí o coordenador vai lá e puxa a orelha. Dos pastores mesmo, né? Tem que ter. Em todo lugar tem que ter ordem, né? Tem que ter ordem. E eu estive lá em Mogi das Cruzes no ano 2014, parece. Você não lembra que ele falou até que eu não fui lá, né?
na igreja dele, mas eu ver como é que é, né? Às vezes a gente seria a última vez, né? Eu nunca fui na igreja dele, mas eu estive em Mogi das Cruzes em 2014, num curso, né? Um evento nacional da Shell, mas não tinha como lá, para sair não tem jeito, uma cidade daquele tamanho. E complicado, reuniões deles é até 7 horas da noite, quando eles soltam a gente, você está sugado mesmo, não está nem aguentando mais ficar em pé. Tem hora, irmão Jair, que a gente melhor trabalhar de pedreiro. Você trabalha, cansa, chega de tarde, descansa, porque... Mas é um amigo mesmo, o pastor Joaquim Dias, né? Um amigo nosso, o pastor Milton, o pastor Cício, e parte para o Senhor, né? Mais um herói. Ele nasceu, nós agora estamos aqui na luta, né, pastor? Desde semana aqui, próximo domingo, se o senhor permitir, eu mostro uma foto dele na internet, eu tiro lá e mostro para vocês. Vamos ler a palavra? São Mateus, capítulo 7. Do verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podem a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Amém? Sentai-vos. E também o irmão Carlos, né, pastor, que justificou. Desde ontem, o irmão Carlos já justificou a ausência dele. Isso é muito bom, né? A gente já vem para a igreja sabendo que aquele irmão não vai estar, então ele já justificou desde ontem. Ele foi na casa do pastor, me mandou uma mensagem. Então, isso é agradável. Mas eu queria falar nessa noite acerca de um assunto muito profundo e bom, sobre viver o cristianismo. E estava escutando o irmão Ego dar um destaque aqui, a gente está ali no escritório, mas está ligado no culto, né? E eu achei muito interessante isso. Chega a hora de nós colocarmos em prática realmente o cristianismo, porque o fim está chegando. E agora não é somente a gente dizer que o fim está chegando, mas nós estamos vendo, não é verdade? As coisas acontecerem de uma forma extraordinária, em todos os campos, científico, religioso. O mundo está em rumores de guerra, o concílio já está aí, a abominação já está no lugar que não deve estar. E agora chega a nossa vez também de nos prepararmos para este grande momento. Eu queria começar aqui
na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, parágrafo 79, o profeta fala acerca da lei estadual que ele foi caçar lá no estado, e lá permitia matar somente, parece que 6 esquilos por pessoa, por caçada. E ele disse aqui: eu tive 5 naquela manhã e guardei 1 para aquela tarde. Ele quer nos mostrar um exemplo aqui muito bom com isso. E quando eu matei aquele esquilo, eu olhei para uma árvore e contei 5 ou 6 assentados lá onde eu podia olhar para eles, mas eu saí e os deixei. Vou explicar aqui. Eu disse: eu saí andando por aqui há não muito tempo atrás, e lá havia cerca de 15 ou 20 assentados lá. Eu simplesmente matei o limite e fui-me embora. E deixei o resto deles lá. E eu disse: se eu venho a esse estado e prego para vocês, rapazes, e vocês, pessoas aqui, a coisa que é correta, ele dizendo, eu tenho que viver este exemplo. Este exemplo. Cristianismo não é o que você diz ser. Cristianismo é o que você vive. Nós começamos a falar desse assunto lá em Sinop. Falamos em Carlinda e vamos falar aqui também. É o que você faz. Não é o que dizemos ser. Não é a pessoa dizer ser honesta. Não. É a pessoa ser honesta que os outros veem. Porque nós podemos muito bem afirmar uma coisa que não somos. As pessoas estão aí. Você vê um político, um candidato se levantar em rede nacional, falando para milhões de pessoas, né, irmão Wilson? Mentindo descaradamente, dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou roubar, não vou fazer isso, e quando chega lá, ele vai fazer justamente aquilo que ele não falou que ia fazer. Pessoas nos fóruns, quando eles vão dar um depoimento, o juiz manda eles colocar a mão sobre a Bíblia para fazer um juramento. E mentem, né, irmão Demar? Fazem um juramento a Deus, irmão, e mentem. Então eles falam uma coisa que suas vidas não provam ser aquilo. Ele fala aqui sobre limite de velocidade, quer ver? Ó? Jesus disse: dá a César o que é de César. Se você rompe aquela lei de velocidade lá, o que está você fazendo? Você está errando. Você peca. Misericórdia. Agora, se a gente peca, irmão, vamos trazer para dentro da mensagem. Se nós pecamos em desobedecer uma lei de trânsito, imagine desobedecer a mensagem. Imagine desobedecer a palavra.
É isto que Jesus disse: pelas suas palavras sereis julgados. Sereis salvos ou sereis condenados. Então, como nós podemos dizer que somos cristãos, irmão? Ia querer andar aí a 200 por hora, 160 no trânsito, onde a placa está dizendo usa o cinto de segurança e você não usa capacete, a gente não usa. O natural tipifica o espiritual. Isto é cristianismo. E se o povo fosse realmente cristão nesta era, irmãos, não precisava de placa de trânsito limitando a velocidade, não precisava de lombada nas ruas, não precisava de semáforo no trânsito, não. (83) O Espírito Santo é um ser, e Deus é Deus, e Deus em você é a pessoa de Deus que ilumina todo o seu ser. Você é mudado, você é uma nova criatura. Nós temos que manifestar a palavra, manifestar a mensagem. Não importa o tanto que você falou em línguas, o tanto que você corre, o tanto que você pulou, o tanto que você fez isto e aquilo, isto não significa coisa nenhuma, se o Espírito Santo não estivesse lá para te condenar nas coisas que são erradas. Acontece que a placa está lá 40 por hora, as pessoas andam a 80. Traz para cá, irmãos, o pastor vem e diz: irmão, não faça isso, ele vai lá e faz. Chega um diácono, um grupo, ajunta e diz: irmão, não faça isso, ele vai lá e faz. E ainda dizemos que obedecemos a Deus. Não, meu irmão. Se você obedece a Deus, você obedece sua palavra, porque Deus é sua palavra. Amém. Se você obedece a Deus, você obedece a mensagem do sétimo anjo, porque a mensagem do sétimo anjo é o assim diz o Senhor para esta era. É a lei de Deus para esta era, é a mensagem. E como pode nós dizermos que somos cristãos, e a mensagem dizer uma coisa e nós fazemos outras? Isto não é cristianismo. Cristianismo é as palavras em nós. Se as minhas palavras estiverem em vós, por que as pessoas desobedecem, irmãos? Sabe por quê? Porque a palavra não está nela. Sabia disso? Porque se a palavra estivesse em você, isso te condenaria. Grave isso aqui, 84. Ó. É mensagem, perguntas e respostas número 3. Não me importa o tanto que você falou em línguas, o tanto que você corre, o tanto que você pulou, o tanto que você fez isso, aquilo, ou aquilo outro, vem. Seja o que for que você tenha feito, isto não significaria coisa nenhuma se o Espírito Santo não estivesse lá em você. Cadê a irmã Kézia? Não está aí. Esse dia eu li para uma pessoa um parágrafo da mensagem, bem assim. E ela disse: isso não me condena a fazer isso. Agora, irmão,
Como que eu estou lendo aqui na mensagem uma coisa e eu estou fazendo, desobedecendo aquilo. Eu falo de mim, o primeiro é eu aqui, certo? E eu vejo escrito ali na mensagem aquilo. Não faz isso, não faz aquilo. E eu faço, pastor. E aquilo ainda não me condena. Tem algo errado. Tem algo errado. Porque o Espírito Santo faz você se autocondenar. Quando você... Deixa eu arrumar isso aqui. Tira essa caixa. Quando você condena, você entra na lei. Você entra diretamente na lei. E a lei não tem misericórdia. E quando você perdoa, quando você não condena, aí você entra na graça. Aí você entra diretamente na misericórdia. É isso que diz a Escritura, é isso que Jesus veio mostrar para nós. Que Paulo começa falando da ceia assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O problema, irmão, é que nós estamos querendo examinar os outros. O problema é que eu estou querendo examinar a casa dos outros, os filhos dos outros, a esposa dos outros. Mas a minha casa eu não quero examinar, a minha vida eu não quero examinar. Isto não é cristianismo. Cristianismo é você ver as suas falhas. Cristianismo é você se autocondenar. Aí Paulo disse assim: primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Você marca essas duas escrituras aqui, ó. Capítulo 11, verso 28 e verso 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí você marca o verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, o que não ia acontecer com nós, gente? Isso aí você sai da lei. Está entendendo? Quando você julga a si mesmo, você sai da lei. Não há condenação para você. Agora, quando nós vamos julgar, aí há condenação para nós. Essa mensagem aqui, 75, companheirismo através da redenção. Sabe, agora isso é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. A sua vida é a única Bíblia que os homens e muitos homens e mulheres jamais irão ler. Apenas a maneira que você age, pais, mães, sua vida é uma influência para seus filhos, sua vida é uma influência para o mundo. Cristãos, nós temos que viver esse cristianismo para as pessoas ter sede de ser como nós. Então, os cristãos estão supostos a ser o exemplo vivo do que Cristo é. Esse Cristo está no coração humano,
então ele com certeza viverá a sua própria vida. Ser crente quer dizer aquele que crê. E o diabo, ele pode ser um crente, ele é um crente. A Bíblia diz que ele crê que estremece, não é? Agora, ser cristão, irmão, é ser como Cristo, é carregar as marcas de Cristo, é carregar o amor pelo pecador. Como eu posso dizer que sou cristão e não amar aos pecadores? Não sou cristão, não. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito para morrer. E Ele morreu, foi pelo mundo inteiro. Ele morreu por aquela prostituta, Ele morreu por aquele alcoólatra, Ele morreu por aquele criminoso. Ele só não aceita, mas o sangue foi derramado por todos. Aí São Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. E olha, pois Cristo está em você, então você se torna uma nova criatura. Bíblia, irmão, você se torna uma Bíblia, palavra de Deus. Agora, se tornar uma Bíblia não é vestir uma roupa de livro, não é escrever eu sou a Bíblia na camisa, não. É sua vida mostrar a Cristo, sua vida inteira. Tem muita gente, eu já vi isso, que ele é crente só na igreja. Meu Deus, é difícil, é aquele toco podre que o profeta cita, que ele estava lá numa caçada, andando no mato, e de repente tinha uma pinguela para ele atravessar, e ele escorregou para cair. Alguém já escorregou no mato, sabe como é que é? Aí ele viu um toco, ele agarrou naquele toco. Quando ele agarrou aquele toco, era podre. E por fora ele viu aquela madeira bonita, aquele toco bonito. Ele falou: aqui eu vou me segurar, aqui eu posso confiar nesse toco. Mas quando ele se agarrou naquele toco, ali não tinha vida naquela madeira, ele estava oco. Que nem eu contei a história lá em Carlinda ontem. De repente chega a irmã com a mudança na igreja. E aí descarrega a mudança na igreja, e o pastor: irmã, o que é isso? Pelo amor de Deus. Eu disse: não, pastor, meu marido é tão bonzinho aqui, ele trata a gente tão bem, né, crianças? Que nós vamos morar na igreja, nós queremos que ele trata nós que nem ele trata na igreja. Irmão, um cristão, até no inferno, ele é um cristão, porque ele se tornou palavra. É isso que você tem que fazer, você tem que comer esse livro, comer essa mensagem, até que ela seja vivificada em sua vida. Porque você é uma semente, você tem uma semente, mas você vai aguando aquela semente, ela se torna uma árvore. E aquela árvore depois ela dá frutos e ela alimenta muitos. Muitas pessoas dizem uma coisa e suas vidas são outras. Um homem, ele não tem que falar, eu não preciso falar que sou honesto, você não precisa falar que é honesto, irmão. Você tem que viver a honestidade. Como eu posso dizer que sou honesto e não ser certo nos negócios? Como é que nós podemos pregar casamento e não viver um casamento correto? Está errado. Nós temos que viver a palavra inteira. E Cristo só virá buscar uma noiva palavra.
Irmão, se nós não nos tornarmos a palavra, não vai haver arrebatamento daqui a 1000 anos. Sabia disso? O mundo já está pronto. A política já está corrompida. O mundo religioso já está corrompido. Já está tudo pronto. O que está faltando é a noiva. É nós comermos essa palavra, irmão. É você viver realmente o que está aqui. Por isso Davi disse, medita na lei do Senhor de noite e dia. E a Bíblia no Velho Testamento era chamada de livro das leis. Os pergaminhos, depois, quando Jesus veio lá no templo, ainda deram os pergaminhos para ele, né, pastor? Ainda leu o livro das leis. Hoje é chamado Bíblia Sagrada. Veja o conselho de Davi. O problema é que o diabo, ele criou tantas coisas para as pessoas hoje, tanto entretenimento, divertimento, tanta coisa boa, que as pessoas não têm mais tempo de lerem a Bíblia. Lê a mensagem, então, ficou antiquado. Lê a Bíblia, é passado. Aí o diabo está matando. Desperta! Acorda! Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Somos carta de Deus. Epístola, o que é uma carta? Bíblia. Você é uma carta lida por todos os homens. Você, irmã, quando se veste corretamente, quando você se porta como uma mulher cristã, você está sendo uma carta de Deus. Você, irmão, como quando você vive uma vida conforme as Escrituras, você está sendo uma carta de Deus. Você se torna uma Bíblia. E quando esta Bíblia se tornar nós completamente, nós estaremos libertos. Oh, 76, agora gosto de pensar que os cristãos em todas as partes, cristãos, preste atenção nisso aqui, se cada pessoa que clamou pelo nome, pelo Senhor Jesus, vivesse exatamente uma vida cristã, o que aconteceria, irmão Brana? Este seria o mundo convertido nas próximas 24 horas. Meu Deus. Agora eu, William, tenho que trazer essa responsabilidade para mim. Você tem que trazer para você. Isto é o cristianismo. É você fecha a porteira do seu lado, que eu fecho a porteira do meu lado, e o pastor fecha a porteira do lado dele, e os diáconos fecham a porteira do lado deles, e assim o inimigo não pode entrar em nossas vidas. Agora a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. Eis aqui um segredo. Por que veio a queda? Por que veio a perdição? Para Deus mostrar a salvação. Por que a terra era trevas primeiro, irmão Ego, né? Para quando Deus disse, haja luz. Sem as trevas, irmão, ninguém ia valorizar a luz. Sem a fome, a pessoa não valoriza o alimento. Você vê filhos aí que nunca passaram fome,
Ele joga a comida fora, ele desesbanja. Mas você pega uma pessoa que já passou fome, que já sofreu, ela dá valor a cada migalha. Por isso que eu sempre digo, é fácil um pobre se tornar rico. Agora um rico se tornar pobre, irmão Wilson, é difícil. É sofredor. Um rico se torna pobre. Agora um pobre virar rico, é fácil, é bom para ele. Agora quando o rico fica pobre, porque ele não tem mais nada, aí a coisa, ele entra em desespero. Mas eu vou terminar por aqui. Nós vamos continuar. A personificação do cristianismo, parágrafo 68. Agora a sua vida provará o que você é. Pelos frutos o conhecereis. Foi a escritura que lemos no início. Pode um limão produzir laranja? Não, nem tampouco a laranjeira produzir o limão. Não, se você tem o Espírito Santo, você produzirá frutos do Espírito Santo. Se você é um cristão, você produzirá frutos do cristianismo. Véu adentro, 120. Sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por uma concepção mental. Mas o verdadeiro lugar escondido está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, vem a seu coração, Ele está em você, com o seu temperamento. É isso que está escrito aqui. Ele está em você, com o seu temperamento. E qual foi o temperamento de Jesus Cristo? Lê lá Isaías 53, versículo 7. É o versículo do silêncio de Jesus. Né? Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Agora nós, pastor, eu não levo desaforo para casa, não. Tem gente que não leva desaforo para casa, irmão, mas leva para o cemitério. Né, irmãos? O que adianta? A pessoa dizer, eu não levo desaforo para casa, eu não saio perdendo de uma conversa. E aqueles homens, eles espancavam Jesus Cristo e perguntavam, profetiza quem te bateu? Ali era um cristão, ali era um cristianismo verdadeiro, e é este o exemplo que nós temos que seguir nesta última era. Agora não, qualquer coisa que a pessoa fala para mim, eu já me arrupio todo, já fico todo arrogante, não aceito desaforo, não aceito correção, não aceito perder. Se o pastor falar alguma coisa para mim, eu já não vou mais na igreja. Se um diácono corrigir meu filho, eu não vou mais na igreja. E o que é isso? Está faltando nós lermos a Bíblia e a mensagem. Porque se nós lêssemos a Bíblia e a mensagem, nós saberíamos que essas coisas são necessárias. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui. Amém? Ele está vivendo sua própria vida em você. Como que o mundo vai saber que Cristo vive? Quando eles verem a nós
Hein, criança, você lá no colégio, viu, irmão, você lá no trabalho, lá nas trevas, o sal, você é sal. Quando você entra em contato com as pessoas, você seja amoroso, seja dócil, seja paciente. Mostre os frutos do verdadeiro cristianismo e as pessoas sentirão sede de serem como nós. Eu sei que soa muito mal, 121, porém está correto. Cristo, tão rendido está você, que Cristo fala a classe de palavra que Ele falaria. Ele pensa através de você. Aleluias! Ele pensa a classe de pensamentos que você pensaria. Ele faz através de você as obras que Ele faria. Você tem se entregado a Cristo. Que quadro tão formoso, o de um cristão consagrado, é esse aqui que eu desejo ser. Cada um de nós desejamos ser cristãos consagrados, rendidos, Cristo operando através de nós. Depois eu vou ler no outro culto, São João 15, eu vou ler no outro. Se as minhas palavras estiverem em vós, temos que colocar a palavra em nós. E isso não vem através de internet, não vem através de televisão. Não. Isto vem através da palavra. A fé vem pelo ouvir. A dúvida também vem pelo ouvir. Paulo disse, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro, hein, irmão? Já pensou? Morrer é lucro. Não vivo mais eu. Paulo dizendo. Irmão, esse ponto que nós temos que chegar. A esse ponto. Quando você vê um irmão caído. E você o amar em seu coração. Quando você vê um irmão pecar, e você chegar no seu quarto à noite, no íntimo com Deus, e clamar pela vida dele, isso é cristianismo. Não? Eu vi o irmão lá na lanchonete, nem sabe o que o irmão estava fazendo. Às vezes estava tomando um copo de água que ele pediu, aí não, o irmão estava tomando um copo de pinga. O meu povo peca por falta de conhecimento. Você deveria chegar no irmão, irmão, eu vi o senhor lá em tal lanchonete. Irmão, eu parei para tomar uma água. Pronto, você matou aquilo já. Morreu aquele problema. Agora nós, né, irmão Jair, a mulher do saco de pena lá que o senhor falou, né? Aquilo é uma mensagem, irmão. Diz que a mulher saiu espalhando a conversa do rei, foi? Para todo mundo falando mal. Aí depois ela veio pedir perdão. Aí o rei disse para ela, eu te perdoo. Mas pega um saco de pena, vai lá em cima do monte e joga lá. E o rei parece que foi com ela, eu não sei bem a história, é mais ou menos assim, irmão Jair. Nós trabalhando aqui, o irmão Jair me contou essa mensagem. Disse, agora joga esse saco. Ela jogou o saco de pena, aí o rei disse, agora junta. Ela disse, é impossível, rei. Ele disse, as tuas palavras que você plantou aí também é impossível recolher.
Então nós temos, cristianismo é isso aqui que nós estamos ensinando. É antes de você lançar sombra sobre o outro. Às vezes vai lá no irmão, eu vi você na lanchonete ali. Eu achei estranho. O Espírito Santo faz isso. Ou vai no pastor, eu vi o irmão na lanchonete ali. Aí o pastor chama o irmão a sós no escritório. Irmão, viram você na lanchonete. E, que? Não, pastor, eu parei lá para tomar uma água. Tá bom. Aí o pastor chama o irmão lá parou para tomar uma água. Mas aí você já espalhou para o Brasil inteiro. Né, irmão Jair? E aí depois não vai ter como juntar as penas mais. Falta de prudência, falta de sabedoria. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual que está rendida. Cristo fala através dos lábios, pensa através da sua mente, vê através dos seus olhos e age através do seu temperamento. Isso aqui é tremendo. Você tem que contar até 10. Já viu a lei do 10? Quem já sabe a lei do 10 aqui? Sabe, Mancilmara, Margarida? Ninguém mais sabe? Mamíria? A lei da água na boca, né? Quem sabe a lei da água na boca aqui? Ah, todo mundo. A lei do 10 é você contar até 10. Né, irmão Oliveira? Porque a nossa carne, ela é do maligno. Paulo disse, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, isto faço. O pecado que está em mim é Romanos 7. Você conta até 10. Respira fundo. Controla esse animal que tem dentro de nós, esse cão preto, amarra ele. Resistir ao diabo. Isso é resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E eu convido vocês para vivermos este cristianismo. Vivermos a mensagem como ela é. Sem tirar e sem colocar. O marido vivendo a mensagem em casa, ele é um marido perfeito. Uma esposa vivendo a mensagem em casa, ela é uma esposa perfeita. Vamos colocar em pé. Vamos deixar por aqui. Tem mais coisa. Bastante coisa boa. Senhor, é isso que precisamos. É sermos corrigidos pela Tua palavra. Não pela maneira humana, mas pela palavra vivificada. É disso que precisamos. Senhor, ajuda-nos a viver este cristianismo, a ser cristãos verdadeiros. É disso que o mundo está precisando. É de sermos um farol que mostra o caminho, um farol que mostra a verdade para este povo. Esta cidade precisa saber que aqui tem cristãos verdadeiros, que o Senhor pode atuar através de suas vidas. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça maravilhosa. É disso que eu preciso. É que o Senhor manifeste em mim o Teu sinal, a Tua palavra.
em nome de Jesus Cristo. Manifesta em mim teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Aleluia, aleluia. O irmão William lembrou, irmãos, do gole d'água, né? Alguém me ligou um dia desse e falou que tinha perdoado, mas tinha momentos que dava vontade de lançar no rosto do outro aquilo de volta. Aí eu falei, bom, você me procurou,